Vamos lá, a gente não dá Samechva, vamos dar logo na primeira linha. A gente tem falado sobre mistura, se misturou algo permitido com algo proibido. A gente viu na Mishnah o que acontece se caiu vinho em vinho de Aineser, em uva, se limpa, se é suficiente limpar, se as uvas estão um pouco abertas, proíbe a uva inteira. Então vamos lá, fala Gemara. Hamra atika beinvei. Se caiu um vinho, vinho antigo, quer dizer, um vinho que ele já fermentou, ele já é chamado de vinho, ele caiu e se misturou com uvas e ficou absorvido nas uvas. Devreia kol benotentam. Todo mundo concorda que esse vinho, se ele for um vinho de Aineser, ele se misturou com as uvas, eles proíbem a uva caso eles deem gosto. Se ele dá gosto, ele tem vinho suficiente para dar gosto na uva, está proibido. Hamra Hadeta Beinvei, se é um vinho novo, com uvas, quer dizer, um vinho novo, quer dizer que não fermentou ainda, ele ainda tem gosto de uvas, ele já é chamado de vinho, porque já não é a uva em si, mas ele ainda tem um gosto da uva, porque ele não passou um tempo, não fermentou. Abai Amar Bemacho, Verava Amar Benotentam. Abai fala, olha, esse vinho novo, ele proíbe a uva mesmo com quantidade mínima, mesmo macho for uma quantidade mínima de mistura, já proíbe. E Rava fala, não, Rava fala que só proíbe se ele der gosto. Qual a discussão entre eles? Abai é amar bem macho, bater tamaslinan. Abai fala, olha, isso proíbe as uvas, se esse vinho for um vinho de Ainessa, ele proíbe a uva mesmo com qualquer quantidade, por quê? Bater tama aslinan, a gente vai atrás do gosto. Ou seja, para definir se o vinho e essa uva, eles são a mesma espécie, a gente define de acordo com o gosto, não de acordo com o nome. A gente vai de acordo com o gosto. E daí? E daí o gosto. A uva e o vinho que acabou de ser espremido da uva, eles têm o mesmo gosto. De avelei min beminó. Então, essa mistura de vinho novo de Ainesse com uvas são duas coisas da mesma espécie, porque tem o mesmo gosto. O minbeminó bemacho. E quando eu tenho uma mistura de duas coisas da mesma espécie, a proibição proíbe o permitido, mesmo quantidade mínima. Já que eles fazem parte da mesma espécie e se misturaram, ele proíbe, mesmo que ele não, aqui não, quando é a mesma espécie, é o mesmo gosto, não existe dar gosto ou não dar gosto. Na hora que tem a mistura entre os dois, ele proíbe de qualquer jeito, mas a quantidade mínima. Verava Irava fala que o vinho novo que se misturou com a uva, mesmo que tenha o mesmo gosto, benotendam. Ele só vai proibir a uva se ele for um vinho que tem quantidade suficiente para dar gosto na uva, certo? Uns 60 avos. Por quê? Batar shemazlina, a gente vai atrás do nome. Na hora que a gente tem mistura entre duas coisas, a gente não vai atrás do gosto, a gente vai atrás do nome. Vai shemalechud, vai shemalechud. A uva é chamada de uva, e o vinho, mesmo que ele acabou de ser exprimido da uva, ele mudou de nome, ele se tornou vinho. Então, mesmo que eles tenham o mesmo gosto ainda, porque não deu tempo de fermentar, ele tem outro nome. Se ele tem outro nome, ele é outra espécie. Então, a mistura desse vinho com a uva é uma mistura de uma espécie com outra espécie. O quando a gente tem mistura de duas espécies diferentes, a gente vai de acordo com o gosto. A proibição só consegue proibir o permitido se ele der gosto nele. Então, a gente vai ter que ter esse vinho de Ainesser que se misturou com a uva. O vinho que acabou de ser espremido, certo? Ele ainda tem o gosto da uva, ele tem um nome diferente, então ele só vai proibir se ele tiver mais do que uns 60 centavos. Essa discussão entre a Bairava, se a gente define duas espécies pelo gosto ou se a gente define duas espécies pelo nome. E qual a diferença? Duas espécies iguais se proíbem, mesmo com a quantidade de proibição, espécies diferentes só proíbem se tem uns 60 centavos. Renan, fala de uma traição da Mishnah o seguinte: Yainesser Shena fala Gabi Anavim Vechulei. A nossa Mishnah falou o que acontece se caiu vinho de Yainesser em uvas. Então foi dito na Mishnah, se as uvas elas estão abertas, certo? Elas já foram cortadas, a casca dela é proibido. Kasaka data, a priori a gente entende que a Mishnah está tratando em qual caso. Hamra Had está bem, vem. A priori, a nossa Mishnah está tratando sobre um vinho produzido que ele se misturou uvas, certo? Que ele tem o gosto da uva, só que ele tem outro nome. My love, e a priori, quando a nossa Mishnah diz que ele proíbe, como ele proíbe, benotentam, a priori a Gemara está supondo que a nossa Mishnah se trata de um vinho novo que caiu em uvas, e ele só proíbe se ele der gosto nas uvas, ou seja, a gente vê, igual falou Rava, que um vinho novo e uvas, mesmo que tenha o mesmo gosto, eles têm nomes diferentes. Se ele tem nome diferente, ele só proíbe quando ele dá gosto.
quando ele tem pelo menos uns 60 avos. Então, a priori, a nossa Mishnah é como Rava, bemacho, talvez não. Talvez a nossa Mishnah que falou que esse vinho novo proíbe as uvas, é mesmo que seja uma quantidade mínima, porque já que eles têm o mesmo gosto, eles são considerados uma espécie só. Então ele proíbe mesmo que você caiu uma gotinha desse vinho novo dentro de uma uva, mesmo que a uva seja 100 vezes maior do que essa gota que caiu lá. O Bechoso está proibido porque eles são a mesma espécie proíbe mesmo quantidade mínima. Pergunta como era, se fazer claro. Pergunta como é o seguinte, olha, no fim da nossa Mishnah está escrito o seguinte: se é algo que tem um gosto bom, certo? No tentam lishvach, é chamado na halakha, algo que dá um gosto bom, um gosto prazeroso. Então ele proíbe quando ele dá gosto. Se é algo que não dá um gosto bom, é algo que tem um gosto estragado, ele não proíbe, certo? Então se caiu algo estragado dentro da uva, essa comida estragada, mesmo que ela seja uma comida proibida, ela não vai proibir a uva, porque ela está estragada. A priori, de qualquer jeito, independente do tema da última halakha, a gente vê que o fim dessa Mishnah se trata sobre coisas que dão gosto ou não dão gosto. Se é algo que dá um gosto bom, ele proíbe quando ele deu gosto, mais que uns 60 avos. Se é algo que dá gosto ruim, ele não proíbe. Mas de qualquer jeito, a gente vê que a Mishnah está tratando de misturas no qual a coisa proibida, ela tem quantidade suficiente para dar gosto na coisa permitida. E de acordo com a Abaye, a priori a proibição seria mesmo uma quantidade mínima. Se a gente define que o vinho e a uva eles são da mesma espécie, eles proíbem, o vinho proíbe a uva a mesma quantidade, qualquer quantidade mínima, e não quando dá gosto. E a nossa Mishnah está faturando a priori de temas, de coisas que dão gosto. A priori, então, podemos provar daqui que se a nossa Mishnah está tratando que só proíbe quando dá gosto, e ela disse que o vinho novo que caiu na uva proíbe a uva só quando ele dá gosto nela, parece que o vinho novo é considerado outra espécie, não a própria espécie da uva, porque a gente vai de acordo com o nome, vinho e uva, e não de acordo com o gosto. Abai responde, olha, dá para responder fácil. A nossa Mishnah está tratando de um vinho antigo, um vinho que já fermentou. Então ele não tem nem o gosto, nem o nome da uva. Por isso ele só proíbe quando ele der gosto. Então a Mishnah está explicada. Ou seja, tanto Abai quanto Rava conseguem explicar a nossa Mishnah. Então a priori ficou a machloket entre eles, a mesma discussão, a discussão entre Abai e Rava ficou de pé. De acordo com Abai, a gente define duas espécies de acordo com o gosto. E de acordo com o Rava, a gente define duas espécies em função do nome. Chala de Hamra, Vechala de Shifra. Se misturou Hometz, vinagre de vinho e vinagre de cerveja, Vechamira de Hite e Vechamira de Seari, ou misturou fermento de trigo e fermento de seorim, de cevada, certo? Um deles é permitido, um é proibido. Talvez é Yaineser, ou pode ser que é Trumá e Hulin, um deles tem alguma proibição a mais e outro é permitido. E eles misturaram. Abai amar benotentam. Abai fala, olha, a gente vai de acordo com o gosto. Então, se misturou vinagre de vinho, que era Yaineser, com vinagre de cerveja, só vai proibir, o vinagre de vinho só vai proibir o vinagre de cerveja se ele der gosto. Se tiver a quantidade necessária para dar gosto de um ao outro. Por quê? Que a gente vai de acordo com o sabor. O vinagre de vinho, o vinagre de cerveja, eles têm gostos diferentes. Então, já que a gente define a espécie pelo gosto, eles são considerados como espécies diferentes. Então, vinagre de vinho e vinagre de cerveja são duas espécies diferentes. O min e quando eu misturo duas espécies diferentes, uma só proíbe a outra se ela dá gosto na segunda. Verava mar, bemacho, o Irava fala que se esses dois se misturarem, vinho de cerveja com vinho vinagre de cerveja com vinagre de vinho, ou se misturou, como chama? Fermento de trigo com fermento de cevada, Rava fala, um proíbe o outro, mesmo uma quantidade mínima. Por quê? Batar shemazina, porque a gente define as espécies de acordo com o nome. Vai halamikre, vai halamikre, vai hamiramikre, vai hamiramikre. Os vinagres são chamados de vinagre, e os fermentos de fermento, mesmo que é fermento de trigo, fermento de cevada, vinagre de vinho, vinagre de cerveja, ainda assim, quando alguém pergunta o que é isso, você fala, isso daqui é fermento, isso é vinagre.
eles têm o mesmo nome. Ve'avelei min beminó. Então eles são considerados como duas coisas da mesma espécie. Ve'chol min beminó bemacho. E duas coisas da mesma espécie. A proibição proíbe o permitido, mesmo com quantidade mínima. Então a mesma discussão que a gente encontra com relação ao vinho que caiu na uva, na expressão da nossa Mishnah, a gente encontra em outro lugar também. Amarabai, agora eles vão provar de onde eles tiraram isso. Amarabai, mina lá, debata tamazlina. Fala, Bai, de onde eu sei que na definição de espécies, com relação a tarot, com relação a misturas que são proibidas, a gente vai de acordo com o gosto. Detalhe, está ensinando a o seguinte: Tavlin, se eu tenho um tempero, Bet vegimel shemot. Eu tenho um tempero que tem 2 ou 3 nomes, mas é um tipo de tempero só. Ou seja, eu tenho pimenta vermelha, pimenta preta, pimenta do reino, como chama? Pimenta síria, pimenta do reino. Eu tenho um tavlin só, um tipo de espécie, que ele tem 2 ou 3 nomes. O min gimel isurim. Ou, se eu tenho uma espécie só com 3 tipos de proibições diferentes, orlá, yainneser, ou qualquer coisa do tipo, certo? Eles são uma espécie só que tem 3 tipos diferentes de proibição. Então, eu tenho aqui um pouco de vinho de trumá, um pouco de vinho de orlá, um pouco de vinho de yainneser, certo? Eu tenho essa mistura. O assurim e o mitzarfim, eles se juntam para proibir. Ve'amar Hizkia, fala Hizkia, fala Hizkia, por que essas 3 coisas se juntam para proibir? Ou seja, por exemplo, com relação a tavlinim. Tavlinim, ele só proíbe quando ele dá gosto na panela. Então, se eu tenho 3 tipos de temperos que caíram na panela, e cada um por si só não daria gosto, mas os 3 juntos dão gosto, eu junto a quantidade dos 3 que caiu para proibir a panela. Fala que isso é por quê? Porque os 3 têm a mesma função. Os 3 têm a função de dar gosto, ele falou aqui, minei metikah, de deixar um pouco mais doce, mas pode ser agridoce, pode ser azedo. Os 3 têm a função de dar gosto na panela, então eu considero os 3 como uma coisa só, por isso eles se juntam para proibir. Então, mesmo que cada um por si só não tenha quantidade suficiente para proibir, eu junto eles e proíbo a panela. Assim está escrito na Braita. E aí fala bem o seguinte: se eu vou de acordo com o gosto das coisas, os 3 tipos de temperos, as 3 pimentas, pimenta vermelha, pimenta verde, pimenta azul, branca, preta, o que seja, os 3 têm o mesmo gosto. Por isso, apesar de ter nomes diferentes, já que eles têm o mesmo gosto, eles se juntam para proibir. Mas se eu vou atrás do nome, se o que define espécies é o nome, então por que elas se juntam para proibir? Assim fala Abaye. A gente vê dessa braita que o que define a espécie é o gosto e não o nome. Já que o que define a espécie é o gosto, quando 3 tipos de tavlinim, quer dizer, é o mesmo tipo de tempero com 3 nomes diferentes, ele tem o mesmo gosto, ele proíbe, eles se juntam para proibir, porque eles são uma coisa só. Então fala, a gente vê daqui que a gente vai de acordo com o gosto e não de acordo com o nome. Verava Marlecha, Irava fala, mesmo que os 3 aqui têm nomes diferentes, eles se juntam por quê? Amane Rabi Meir, essa braita segue a opinião de Rabi Meir, ou seja, Irava, que falou que a gente vai de acordo com o nome, ele fala que esses 3 tipos de temperos que têm nomes diferentes, eles sim se juntam, porque essa braita segue a opinião de Rabi Meir. Detalhe, Rabi Uda mesmo chama Rabi Meir, Rabi Uda falou de Rabi Meir, Minayin lekol isurim shebatorah shemitzarfim zeh im zeh, da onde eu sei que todas as proibições da Torá se juntam, mesmo que elas não tenham nem o mesmo gosto, nem o mesmo nome, certo? Ou seja, a opinião de Rabi Meir é que proibições se juntam para proibir algo permitido, mesmo que elas não tenham cada uma por si só a quantidade necessária para proibir, elas se juntam para proibir, caso na soma total delas tenha a quantidade necessária. Todas as proibições se juntam, independente do gosto, independente do nome. Essa é a opinião de Rabi Meir. Shneimar, como está escrito no Vasuk, Lo tochal kol toeva, kol joteavti lecha, arei bebal teachel. Tudo que é proibido pela Torá tem o mesmo nome, ou seja, como se tudo que foi proibido pela Torá de ser comido, todo tipo de alimento que é proibido pela Torá, é tudo uma coisa só, não faz diferença o gosto, não faz diferença o nome. Por isso, nessa braita especificamente, segue a opinião de Rabi Meir que tudo se junta. Ou seja, Rava fala, de forma geral, eu te digo que a gente
para juntar proibições diferentes ou para definir espécies, eu vou de acordo com o nome daquilo. Essa braita que falou que mesmo coisas de nomes diferentes se juntam para proibir, segue a opinião de Rabi Meir, que tudo que é proibido pela Torá, não importa o nome, se junta. Mas, de forma geral, de acordo com o Chachamim, a gente vai definir a espécie de acordo com o nome, não de acordo com o gosto. Então, a discussão entre Abai e Rava continua por aí. Fala o seguinte, mais um caso. Kala legou hambra. Se caiu vinagre no vinho, deveria benotentam. Vinagre proibido que caiu no vinho, todo mundo concorda que o vinagre só vai proibir o vinho se ele der gosto. Hambra legou hala. Agora, se caiu vinho no vinagre, Abai amar bemacho, virava amar benotentam. Abai fala, olha, o vinho que caiu no vinagre o vinho que caiu no vinagre, ele proíbe com qualquer coisa. Qualquer quantidade específica que caiu já proíbe. E Rava fala que só quando der gosto. A Rashi explica aqui o seguinte, Rashi fala que na hora que o vinho começa a cair no vinagre, ele absorve o cheiro do vinagre e aí ele já fica com o mesmo cheiro. Ele vai ter gosto diferente do vinagre, mas ele vai ter o mesmo cheiro do vinagre. Abai fala que na hora que o vinho recebeu o cheiro do vinagre, o vinho que estava caindo no vinagre, e quando ele chegou próximo ao vinagre, ele já absorveu o aroma do vinagre, o cheiro do vinagre, ele é considerado como se fosse a mesma espécie. Então, já que eles são da mesma espécie, eles proíbem um ao outro com uma quantidade qualquer. Abai amar bemacho, Abai fala que o vinho que caiu no vinagre, se for um vinho de Ainesser que caiu no vinagre kasher, ele proíbe qualquer quantidade, por quê? Porque o vinho que começou a cair no vinagre, ele absorve o cheiro do vinagre. Então eu tenho aqui um vinho com cheiro de vinagre. E fala, Abai, um vinho com cheiro de vinagre, a gente pode ir de acordo com o cheiro também. Então, tanto o vinagre que está no barril, quanto o vinho que está caindo agora, que ele tem um cheiro de vinagre, Abai fala, os dois são considerados a mesma espécie. Por quê? Um vinho que ele tem cheiro de vinagre, gosto de vinho, ele é chamado de vinagre. E aí, esse vinho que tem cheiro de vinagre agora, que se misturou com o vinagre kasher, eles são duas coisas da mesma espécie, proíbem um ao outro com a quantidade mínima. Rava amar benotentam, Rava fala que não, ele só proíbe se ele der gosto, se esse vinho que caiu no vinagre, ele só proíbe se ele der gosto, por quê? Algo que tem cheiro de vinagre e gosto de vinho, hamra, ele é considerado vinho ainda, ou seja, a gente desconsidera o aroma, o cheiro dele não define, o que define é a própria essência da coisa. Então, vinho com cheiro de vinagre é considerado vinho. Então, a gente tem aqui uma mistura de duas espécies. Numa mistura de duas espécies, a gente vai de acordo com o gosto. Por isso, o vinho de Ainesser que caiu no vinagre, mesmo que ele absorveu o cheiro do vinagre, enquanto ele tem gosto de vinho, ele é considerado vinho. E ele só vai proibir o vinagre se ele der gosto ao vinagre. Então, a mesma discussão entre Abai e Rava, se a gente define a espécie de acordo com o gosto, ou de acordo com o nome, também é válido com relação ao cheiro. De acordo com Abai, o cheiro também define o alimento, de acordo com Rava, não. A espécie é definida pela essência da coisa. Conta Agmará, ai bat tiha. Se eu tenho um barril, certo? Um barril de vinho, e eles faziam um buraquinho no barril de vinho para sentir o cheiro, para sentir o aroma e ver se o vinho tá bom ou não. Então, ai baitiha, se eu tenho um buraquinho no barril de um vinho, Oved Kohavim Bede Israel, Shaperdami. Se um Oved Kohavim, quer comprar um barril de vinho do Yehudi, e ele faz esse buraquinho para sentir o cheiro e ver se o vinho tá bom, não tem problema nenhum, tá permitido, pode fazer isso. Israel bedeu Oved Kohavim, mas o Yehudi cheirar o vinho de um Oved Kohavim, Abai Amarassura, Abai fala que é proibido fazer isso e Rava fala que é permitido. Qual a marca tem entre eles? Abai Amarassura, Eichamiltai, Rava Amarmutar, Eichalavmiltai. Abai fala que é proibido o Yehudi sentir o cheiro, sentir o aroma do vinho do goi, porque esse vinho é considerado Yain Nesser, e fala, o aroma, o cheiro, também é considerado proveito. Por isso, sentir o aroma, sentir o cheiro do vinho de Yain Nesser é uma proibição por si só. Igual o Yain Nesser é proibido de ter proveito dele, proibido beber, é proibido também cheirar. E ela fala, não, cheirar não tem problema. O cheiro das coisas, o aroma das coisas não é proibido. Por isso, se ele quiser sentir o aroma desse vinho de Yain Nesser, não tem problema. O incenso que ele é feito para cheirar,
que ele é feito para sentir o aroma, então pode ser que é proibido. Mas o vinho não, o vinho ele é feito para beber. Então o aroma do vinho não é proibido. Amarava, falarava, mina lá derecha velav klum. Da onde eu sei que aroma não é considerado nada, aroma não serve, não é, não proíbe Bichlad. Vietnã, porque está ensinando o seguinte, de onde eu sei que cheiro, que aroma, não é considerado a essência da proibição, e não é proibido sentir o cheiro do vinho, e também se eu tiver algo proibido que deu cheiro em algo permitido, esse algo permitido continua permitido, ele não se proíbe por causa do aroma. De onde eu sei isso? Vietnã, está ensinando o seguinte, Tanur she'esiko bekamon shel truma. Um tanur, um forno, que ele foi, em vez de colocar lenha nele, em vez de colocar lenha normal, madeira comum, colocaram lá kamon shel trumá, colocaram lá para pegar fogo, para esquentar o forno, algo que era trumá. Dentro da trumá que só pode ser comida pelo Cohen. Só o Cohen pode comer trumá, o Levi e o Israel não podem comer trumá. Então, o tanur que ele era que ele foi aquecido com lenhas ou com alguma coisa que era de trumá. E depois, enquanto o tanur estava lá aquecendo, estava esquentado, usaram esse calor para assar lá um pão. Será que esse pão ele é chamado de trumá ou não? Ou seja, tem um pão que foi assado em um forno que queimou nele lenha de trumá, e agora o pão ele tem o cheiro desse camon. Camon é... como fala? É canela. Apat muteret lefi shen tam kamon ela reicha kamon. Fala Braita, fala Mishnah, que o pão está permitido, porque no pão não tem gosto da canela, tem só o cheiro da canela. Ou seja, eu coloquei lá madeira e canela para queimar, e essa canela era de trumá. O pão que eu preparei nesse forno, ele tem um cheiro de canela, mas não tem pedaços de canela, não tem parte da canela no próprio pão, só o cheiro, só o aroma. Por isso o pão está permitido, o pão não é considerado de trumá. Ou seja, falarava, a gente vê daqui que o aroma não é parte da essência da proibição, senão o pão seria considerado um pão de trumá. E Abaye, que falou que o cheiro também é considerado parte da proibição, Shaneatam de Miklei Surei. Lá, fala Abaye, lá é diferente, por quê? Porque lá a canela queimou, não existe mais, a canela está completamente queimada, foi completamente desfeita. Então, quando só sobra o cheiro da canela, então realmente a proibição não se encontra aqui. Mas sentir o cheiro do vinho, que o vinho se encontra lá, e eu estou tendo prazer, proveito do cheiro do vinho que se encontra aqui aí é proibido. Ou seja, vai fala, eu concordo quando o original sumiu, o original não está mais lá, o original queimou, que o cheiro não é proibido por si só. Então, o pão feito nesse forno que foi esquentado com lenha e com canela, a canela não transforma um pão em trumá, porque a canela foi queimada, mas se a proibição está aqui, sentir o cheiro do vinho, aí é proibido. Amaramari que Tanai, Faramari, a priori, essa discussão entre Abai e Rava, se o cheiro é uma proibição por si só ou não, é uma discussão entre Tanaim. Que está dizendo na verdade é o seguinte: alguém que tirou um pão quentinho do forno, acabou de sair do forno, ele tirou o pão e colocou em cima do barril de vinho de trumá. Esse vinho era um vinho de trumá, e agora você tem o barril do vinho que ele vai soltando o aroma, e você tem um pão quentinho em cima desse barril. Rameir, ou seja, Rabi Matir. Rameir fala que o pão ele está proibido, ele é considerado trumá, e Rabiuda permite o pão. Rabiuda fala não, o pão vai absorver só o cheiro da trumá, só o cheiro do vinho, por isso ele está permitido. Rabiuda Matir, deixa seorim shavot. Rabiuda fala que depende se o pão era feito de trigo ou feito de cevada, que o de cevada ele puxa mais, ele puxa mais o aroma, ele puxa mais alguma coisa. O de trigo menos. De qualquer jeito, a gente vê uma discussão entre Rabiuda e Rabi Meir, se o cheiro do vinho absorvido no pão transforma o pão em trumá ou não. Mas lá, a priori, a mesma discussão entre Abai e Rava, que são Amoraim, a gente encontrou entre os Tanaim. Igual, Rava falou que cheiro não vale nada, cheiro não proíbe, assim fala Rabiuda, que o pão que absorveu o cheiro do vinho não é chamado de trumá, porque é só o cheiro. E a Baia que falou que o cheiro é proibido, ele segue a opinião de Rabi, que falou que o pão vira um pão de trumá, porque ele absorveu o cheiro do vinho. Fala Gmará, Lerava Vadai Tanai. Erava, ele não tem outra explicação. Erava que falou que o cheiro não é proibido. Certo? Rava falou que não tem problema sentir o cheiro do vinho de Ainesser, que o cheiro não proíbe. Ele não tem como explicar Rabi Meir.
Rameir que falou que o pão é proibido, a única explicação para Rameir que o pão é proibido é porque ele absorveu o cheiro do vinho. Então o Rav obrigatoriamente vai falar, eu falo como Rabiuda. E o Rabi Meir discorda, Rabi Meir fala que o cheiro sim é proibido, mas eu sigo a opinião de Rabiuda. Abai Milei Matanai, agora será que de acordo com Abai que falou que o cheiro sim é proibido? E a opinião de Rabi Meir é clara, certo? Que o vinho, que o pão virou um pão de trumá porque eu coloquei ele em cima do vinho e ele absorveu o cheiro. Então, Abai ele concorda com certeza com o Rabi Meir. Mas será que para ele é uma discussão entre Tanaim ou não? Ou seja, será que Rabiuda também concorda com Abai ou não? Amarlech Abai, Lavitmarala, fala Abai não. Isso que Rabiuda permitiu aqui não é porque ele fala que o cheiro não proíbe. Rabiuda concorda que o cheiro também proíbe. O motivo que ele permitiu aqui especificamente é outro. Vamos ver qual é o motivo. Amaral Abachan Amarish Lakish, Bepat Hamav Chavuk Ptucha Divrei Akol Asura. Se o pão está quentinho, certo? Ele ainda está com os poros abertos, ele ainda está absorvendo, e o barril de vinho está aberto, todo mundo concorda que é proibido, porque o cheiro realmente é absorvido no pão. Assim fala Baye, que todo mundo, baseado no que o Lakish falou, que se realmente é um pão quente, um pão que acabou de sair do forno, e o barril está aberto, ele absorve o aroma do vinho e com certeza está proibido. Todo mundo concorda proibido, tanto Rameir quanto Rabiuda. Se o pão já estiver frio, o pão já esfriou e o barril está fechado, deveria como ter, todo mundo concorda que está permitido porque ele não absorve nada. A única discussão entre Rabiuda e Rabi Meir é em qual caso, ela bepat hamav vechavit megufá, se é um pão quente e um barril fechado, ou ser um pão frio e um barril aberto, certo? Então aqui tem a discussão de Rabi Meir, porque por um lado absorve, por outro lado não. Por um lado ele está quentinho, mas o barril está fechado, ou tá bom que o pão está frio, mas o barril está aberto. Ou seja, fala, a gente vê que se tem certeza a absorção do cheiro, do aroma no pão, todo mundo é proibido. Então, se é um pão quentinho com barril aberto, está proibido. A pergunta é, no caso em que só tem um dos dois lados, o pão está quente, mas o barril está fechado, ou o pão está frio, mas o barril está aberto, aqui tem discussão se absorveu ou não absorveu. Mas se absorver, com certeza é proibido. Fala, sentiu o cheiro, sentiu o aroma. O aroma como chama? O aroma da canela que é sentido no pão, fala, desculpa, não na canela, sentiu o cheiro do vinho, sentiu o cheiro do vinho do goi de Ainesser, aqui é igual um pão quente ao barril aberto, é um cheiro que vem direto, então aqui fala, todo mundo concorda, vai ser proibido, ou seja, Rava, ele precisa dizer que a opinião dele é só de acordo com Rabi Yehuda, mas Rabi Meir com certeza discorda. Abai fala, não, tanto Rabi Yehuda quanto Rabi Meir concordam comigo, que o cheiro ele sim proíbe. Aqui a discussão entre eles é se o pão frio colocado em cima do barril aberto, ou o pão quente em cima do barril fechado, se ele puxa o aroma ou não. Mas se é um pão quente com barril aberto, todo mundo concorda que vai ser proibido. Então, escolha, paramos por aqui.